Pessoal, vamos parar com essa besteira de que a harmonização orofacial tem que ser natural, tem que ser imperceptível, é como um tempero secreto. Vamos parar com essa balela? Porque isso é muito bacana quando a gente está falando de rejuvenescimento. Quando a pessoa quer rejuvenescer com naturalidade, mantendo seus traços, né, suas peculiaridades, ó, super bacana. Mas existem os casos também, né, e em casos extremos de malformações faciais, a gente inclusive opera os pacientes por meio da cirurgia ortognática, né, que está no rol do especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é dentista. Então, muitas vezes, a pessoa que tem o queixo para frente, ela não quer uma mudança sutil, né? Ela não quer disfarçar, ela quer resolver aquela característica facial que não a agrada. Então, não tem compromisso com a naturalidade. A gente tem compromisso, sim, com entender a expectativa do nosso paciente, não só a parte técnica, e a gente tem obrigação de executar a parte técnica com maestria e entregar o resultado que o paciente anseia. E se aquele paciente tem uma expectativa irreal, também é a nossa parte detectar isso antes e alinhar as expectativas do paciente com os resultados e possibilidades reais dos tratamentos. E aqui eu já vou deixar uma outra opinião que talvez também seja super polêmica, que é o seguinte: muitos pacientes que têm o queixinho para trás, né, que a gente considera na odontologia perfil classe 2, que é o perfil do queixo mais retroposicionado, mais para trás, e esses pacientes muitas vezes já adultos já fizeram ortodontia, ou seja, já usaram aparelho para compensar a mordida, para os dentes irem para o lugar, mas no entanto o osso aqui do queixo continua para trás. Esses pacientes podem sim se submeter a uma cirurgia ortognática para corrigir a base óssea, só que para isso seria necessário que eles usassem aparelho por mais algum tempo antes e mais um tempo depois. E muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso. E ok, é super compreensível. No entanto, gente, ficar fazendo preenchimento no mento, ângulo de mandíbula, para mascarar esse defeito ósseo é um pouco complicado, à medida que se usam grandes quantidades de material e a gente sabe que esse material vai ter uma durabilidade máxima aí de 1 ano e meio a 2 anos no local. Então isso quer dizer que um paciente jovem de 25 anos que te procure e a queixa dele é a mandíbula estreita e o queixo para trás, né, ou um ou outro, ou tudo junto, se você propor um tratamento com injeção de ácido hialurônico, aí uma média de, eu vou ser bem singela aqui, uma média aí de 8 ml, porque geralmente é mais, ou seja, esse paciente vai ter que se submeter à injeção dessa quantidade de material e numa periodicidade de, vamos colocar aí, a cada 2 anos. Então faz a conta aí pela expectativa de vida da pessoa, quantas vezes ela vai ter que reaplicar essa quantidade. E principalmente o fator financeiro, né? Quanto que ela vai despender de grana a vida inteira para manter aquele resultado. Então, eu não consigo oferecer isso para os pacientes. Quando eu ofereço, eu sou muito franca, né? E abro muito jogo em relação a isso. E aí, com certeza, eu ofereço um outro plano, que não é a cirurgia ortognática, porque hoje a gente tem as próteses sólidas, né? Que são de polietileno de alta densidade. Então, a gente consegue repor esse volume ósseo que a pessoa não tem por meio de próteses sólidas, que são implantadas com anestesia local, da mesma maneira que seria realizado o preenchimento, porém elas são definitivas, elas não precisam ser removidas, não precisam ser trocadas e tem o mesmo risco de fazer um preenchimento. Claro, tem um valor mais elevado? Sim, mas se você pensar no investimento ao longo de toda uma vida ou de uma expectativa de vida, a gente está falando de um valor quase 100 vezes menor e você vai manter um resultado para o resto da sua vida, um resultado duradouro, né? E sem ter que ficar se submetendo a novos procedimentos, que a gente sabe que cada reaplicação é um risco. E já existem também correlações na literatura sobre essas grandes quantidades de ácido hialurônico sendo injetadas e, de alguma forma, esse ácido hialurônico ele vai ser hidrolisado, ou seja, ele vai ser
é absorvido pelo organismo. Então isso gera também um custo biológico para aqueles órgãos que fazem essa transformação, né, dos compostos dentro do nosso corpo para haver a excreção. Então há também um desgaste. Não vou nem entrar nesse mérito porque é um assunto polêmico, mas já há uma preocupação e artigos na literatura sobre o assunto, tá? Então quer saber mais sobre as próteses sólidas e sobre o ácido hialurônico? Me segue aqui pra gente... Natália, mas você não usa ácido hialurônico? Você é contra o preenchimento? De jeito nenhum, eu sou super a favor, né? Tem áreas da face que o preenchimento, principalmente a base de ácido hialurônico, é insubstituível, como por exemplo nos olhos, na região aqui das olheiras. A gente também preenche aqui o hollow, que são o olho fundo, né? Aquele olho que vai ficando meio esqueletizado, que existe um perfil já facial com esse tipo de olhar e que se agrava mais com o envelhecimento. A gente também lança a mão dos preenchimentos na região frontal, na região das têmporas. Agora, essa questão da mandíbula, né, do mento, do queixo e aqui da mandíbula, é uma questão que geralmente o paciente jovem já apresenta essa característica, né? Se ele quis ou não operar, ou já passou do tempo, é uma questão, mas a gente precisa ser franco, a gente precisa jogar aberto com o nosso paciente sobre as possibilidades, sobre a durabilidade. Eu não acho justo, eu não acho franco e ético do profissional injetar mais de 10 ml de ácido hialurônico para fazer uma modelação de mandíbula e de mento sem oferecer ao paciente o tratamento mais duradouro. E se aquela pessoa não faz ainda aquele tratamento, ela não é habilitada para isso, então é a coisa mais linda do mundo ela indicar para quem faça, e essa pessoa deve depois retornar o paciente ao colega inicial. Mas é muito importante. A gente precisa oferecer para os nossos pacientes o conhecimento. A gente precisa botar as cartas na mesa e mostrar para eles as possibilidades que existem e deixar o seu paciente escolher à luz da informação que você ofereceu. Isso é lindo demais e você não vai ter problema com nenhum paciente agindo assim, porque os pacientes vão sempre reconhecer muito a tua franqueza e a tua ética em relação aos colegas e em relação a ele. Beijo!